Eh, gente, hola a todos. Estamos en nuestra quinta aula sobre interacciones atómicas y moleculares. Nas primeiras quatro vimos os fundamentos e a descrição quântica de um único átomo e vimos como se formam os orbitais moleculares. Agora vamos utilizar esse conceito e juntar dois átomos e ver como eles se ligam. Para isso tem duas teorias. Tem a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular, a TLB e a TOM. Né? Eh, digamos que a teoria da ligação de valência veio primeiro e ela foi melhorada pela teoria do orbital molecular. Por quê? Porque a teoria do orbital molecular leva em consideração o comportamento ondulatório do elétron quando forma um orbital molecular. E esse tem a ver tanto com uma interferência construtiva dos elétrons, né? Como também uma interferência destrutiva. Aí nasce o conceito de orbital ligante e orbital antiligante. Coisa que a TLB, né, não leva em consideração. Daí que quando eu tenho um orbital atômico, né, de um átomo e o orbital atômico de outro átomo, eles se juntam e formam um único orbital molecular, na TLB. Já na teoria do orbital molecular, átomo, dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. Mas isso é para a próxima aula. Agora a gente vai ver. Vamos abrir aqui nossa aula de hoje. Tá. Com a teoria da ligação de valência, aparecem alguns conceitos que nunca foram deixados de lado. Conceito de ressonância, promoção e hibridização. São coisas que importantes que precisamos ver porque elas se utilizam até o dia de hoje. A promoção, basicamente, explica valências experimentais, né? O carbono tem 4 valências, né? Tetravalência que chama, né? E foi através da teoria da ligação de valência que isso foi explicado experimentalmente. Tem o conceito de misturar orbitais atômicos, né? Tem um orbital atômico S, que é redondinho, tem o orbital atômico P, que ele é um lóbulo, né? E daí nasce o conceito híbrido de orbital SP, onde se misturam um orbital S com um orbital P. A ressonância, basicamente, quando eu tenho as posições atômicas dos átomos, digamos um esqueleto nuclear, né? Esqueleto atômico, posso ter diferentes configurações de onda. Basicamente é isso. Vamos rapidamente, sem andar muito, a ver como que nasce essa teoria. Lembrando que tem dois tipos de ligações frequentes em física, tem mais, né, que a gente vai ver depois. Tem dois tipos de ligações frequentes, uma ligação iônica, que feio, uma a ligação iônica e outra a ligação covalente. Para explicar a TLB, a gente vai utilizar simplesmente a ligação covalente, onde a ligação covalente já não se preocupa do núcleo atômico e simplesmente vê os elétrons que estão no meio. Isso tem uma base teórica que chama aproximação de Bohr-Oppenheimer, onde se assume o núcleo atômico como sendo muito maior e muito mais pesado, o que torna ele muito mais lento. Lembra que a massa de um próton é 5 vezes maior, em ordens de grandeza, né? 5 ordens de grandeza maior que a massa do elétron. Ou seja, estamos comparando 1 milímetro por 1 metro, 10 metros, por 10 quilômetros. 1 milímetro comparado com 10 quilômetros, é uma coisa que não tem comparação. Então a massa
do próton é 5 órdenes de grandeza maior, então ela basicamente assume ela fixa e o que está definindo o orbital molecular não é o movimento do núcleo, e sim o movimento do elétron em relação ao núcleo, né? Então a gente consegue nessa aproximação dizer que a função de onda do átomo, do átomo em si, átomo, né? Simplesmente está relativizada à função de onda do elétron. Por quê? Porque o núcleo se mantém fixo na sua posição, né? Isso na hora de utilizar a função de onda dentro da equação de Schrödinger. Como diz no início, né? Isso é o que temos aqui, um orbital atômico, né? Quando eu junto com outro orbital atômico, para eles se juntarem, tem que ter spins diferentes, né? Daí vai formar o que chama o orbital molecular, né? O orbital molecular. Então, para dois orbitales atômicos, eu formo um orbital molecular na teoria da ligação de valência. Né? Eles correspondem a um conceito de superposição de orbitais atômicos, né? Que possuem spin antiparalelos. Certo? Quando eu junto dois orbitais, por exemplo, esse poderia ser o caso dos orbitais ES, né? Orbitais ES. Aqui tenho os orbitais P. Né? Eles vão formar essa superposição com spin antiparalelos, né? E vão formar um único orbital molecular. Quando esse orbital molecular está no eixo atômico, né? O eixo internuclear, se vamos colocar aqui que está no eixo, esses orbitais vão se chamar orbitais sigma. Quando não estão no eixo, não estão no eixo, são orbitais π. Devido à distância internuclear, né, eles orbitais sigma, as ligações sigma, na verdade, elas são mais fortes, né, que as ligações π, por o fato de que aqui eles estão mais separados. Essas ligações aqui entre orbitais p são chamadas de sigma porque elas não estão no eixo, né, aqui, elas não estão no eixo. Porém, aqui já essa ligação daqui é uma ligação sigma. Então, essa aqui é uma ligação π, né? Essa aqui é uma ligação π. Elas são paralelos ao eixo, mas não estão no eixo. São mais fracas. Vamos a ver uma coisa aqui, acho que é interessante isso talvez fazer lá no desenho. Eu tenho esse desenho aqui. Vamos a formar o átomo. Vamos a formar o átomo de hidrogênio, a molécula de hidrogênio, né? Da qual tem dois átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio só tem um elétron e ele só pode estar no orbital 1s, né? Então, para eles se ligar, os spins têm que ser diferentes, porque eles compartilham a mesma energia, a mesma quantidade de números quânticos, né? Ou seja, não quantidade, a mesma ordem de números quânticos, n igual a 1, L igual a 0, m igual a 0. Né? Só que ele tem, para se ligar, ele tem que estar com spin para cima, e este tem que estar com spin para baixo. Né? Isso é o que acontece. Quando eu junto eles, o que vou ter? Eu vou ter um único orbital molecular. Né? Então, em princípio, o que eu tenho? Vamos colocar com outra cor aqui. Eu tenho o átomo A, o átomo B. Certo? A função de onda, do átomo A vai ser a função de onda de A com elétron 1, a função de onda de B
com elétron 2, né? Já se eu juntar, eu vou ter a função de onda de digamos, de AB. Eu tenho a possibilidade, a seguinte possibilidade. Pensando só na aproximação de Oppenheimer, né, eu vou ter que a função de onda de A vai ter o elétron 1 e a função de onda de B vai ter o elétron 2. Mas eu tenho outra possibilidade também, né? Tenho outra possibilidade para essa juntura aqui, essa orbital molecular. Eu posso pensar que no átomo B eu tenho o elétron 2, porque é um único orbital molecular e eles ficam desordenados ali dentro. Então, e no átomo, na função de onda do átomo B, eu tenho o elétron 1. São duas possibilidades viáveis. Eu não sei onde está o elétron, eles se misturam lá dentro. Então, o elétron do átomo da esquerda pode estar no átomo da direita e vice-versa. Portanto, pelas propriedades matemáticas da física quântica, né, a função de onda real, total, desse átomo aqui é uma combinação linear das duas funções de onda. Eu tenho A aqui, no átomo 1. A combinação de onda significa somar e colocar um peso aqui na frente, uma constante. Eu não vou colocar agora, mas leva um peso, né? Então, as duas possibilidades são viáveis e a função de onda total de meu elétron é essa função de onda que está aqui. Bom, isso está escrito aqui, vocês podem ver. Algo que é interessante é falar sobre o potencial dos núcleos atômicos, né? Quando eu junto eles são atraídos pela força de Coulomb, né? E por el potencial de Coulomb, e eles são também repelidos pelo potencial de Coulomb. É o seguinte, quando as duas moléculas estão juntas, perdão, não juntas, estão separadas, não se, melhor assim, estão separadas, elas vão tender a ligar-se, a se ligar entre elas, vão tender a se ligar através das camadas de valência. Não? Então, dois átomos separados, se eu colocar uma distância suficientemente perto, né? Não infinitamente longe, elas vão formar uma molécula. E vão ter uma atração e eu vou ter que fazer uma força para quebrar essa molécula. Então, elas, a certa distância, elas estão, digamos, se atraindo. Portanto, o potencial, ele é, estou com cor aqui, ele é negativo, né? Tá na parte de baixo, potencial negativo. Estão se atraindo. Então, se eu começar a separar, aumentar a distância do núcleo, digamos, aumentar a distância internuclear, eu vou chegar a um momento em que simplesmente essa ligação vai se cortar. Então, a atração é cada vez menor, né? Como dice, como estou chegando aqui, atração até que chega o momento da atração zero, né? Atração zero. Mas se eu começar a juntar, essa ligação torna-se cada vez mais forte, até que chega um momento que chega a um estado de equilíbrio, que é esse ponto que está aqui, onde a atração é a máxima possível, por isso que tem um maior valor negativo, a máxima possível. Se eu começar a juntar ainda mais, ou seja, chegar juntando, né? Estou juntando, a repulsão entre os núcleos vai ser cada vez maior, e ela vai ter a tendência a separar. E eu nunca vou conseguir juntar. Por quê? Porque forças internucleares vão proibir de eu juntar aqueles dois núcleos atômicos. Por isso, essa curva agora vai aqui e ela vai até infinito, indicando que eu nunca vou poder juntar. Ou seja, forças internucleares vão proibir de eu juntar. E essa curva que está aqui, essa curva se chama curva de potencial. Essa parte que está aqui está
Você está repelindo. Então, é uma curva muito frequente de encontrar na física, na mecânica, no eletromagnetismo. Aqui, particularmente, na física quântica também se cumpre. Tá? É simplesmente, elas obedecem a esse potencial que está aqui. Quando eu coloco a função de onda que eu acabei de escrever lá acima na equação de Schrödinger. Né? Colocar na equação de Schrödinger e tu começar a graficar, aparece essa curva que está aqui. A gente já viu esse exemplo que está aqui. Tá, esse é o exemplo do oxigênio. O oxigênio apresenta duas ligações, uma sigma e uma pi. Vamos rapidamente desenhar isso que está ali. Tá, rapidamente. O oxigênio, vamos colocar aqui, o oxigênio, ele tem uma configuração 1s2, 2s2, 2p4. Mais particularmente tem 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, tem dois elétrons. Vamos ver por que isso acontece dessa maneira. Vamos desenhar os elétrons, vou colocar aqui diferente cor, né? Os elétrons 2s que estão aqui, o orbital S redondinho, e isso aqui é a molécula. Estou juntando dois átomos de oxigênio. Eles são orbital 1s, né? Cada um deles vai ter dois elétrons, um para cima, um para baixo. Vai ter os orbitais 2s2. O orbital S também é redondinho, só que tem um rádio maior, porque o N é maior, né? Esse vai ser 2s. Aqui também vai ter spin para cima e spin para baixo. Certo? Spin para cima, spin para baixo. Estão cheias essas camadas. Agora vamos a ter os orbitais, desenhar com uma cor mais escura, lilás. Vamos ter os orbitais px. O orbital px já é um orbital P, ele já não é redondinho, né? Vamos desenhar ele assim como um lóbulo. Aqui vai ter um único elétron. Vamos desenhar ele para cima. Né? Aí vai ter o spin, ele se vai acomodar para baixo. E aqui eu vou conseguir montar uma primeira ligação. Vamos chamar essa ligação daqui de ligação sigma. Por quê? Porque está no eixo internuclear. Vamos ver agora a ligação 2p, o orbital 2p em Y. Esse é o Y. Né? Aqui vai formar também uma ligação. Uma ligação P, perdão, ligação Pi. E vai ter também um orbital em PZ. Vou colocar em azul escuro aqui.
Só que aqui vai ter os spin para cima e spin para baixo, vai estar cheio, não vai formar ligação. Por quê? Porque o orbital está cheio. Então, esse oxigênio, a molécula de oxigênio, O, O implica O2, vai ter uma ligação sigma, que é uma ligação sigma de orbitais pp, e vai ter uma ligação π também de orbitais pp. Beleza? Então vocês têm que desenhar isso aí e entender rapidinho como que isso funciona. Tivemos, nas aulas passadas, montamos essa figura, então em princípio fica simples de vocês dar uma olhada agora. Opa. Vamos ao conceito de hibridização. Vamos parar essa aula para fazer duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Eu acho que fica mais interessante. Até agora, vimos como, através dos orbitais moleculares, juntando, formamos as ligações sigma e as ligações pi. As ligações sigma estão no eixo internuclear, as ligações pi são paralelas ao eixo, né? Vimos o caso do oxigênio, aí descobrimos que, preferentemente, ele se forma uma ligação no eixo X. Portanto, só tem mais 3 elétrons de valência, né, para formar. Aí, obrigadamente, ou o Y tem 2 ou o Z tem 2. No nosso caso, desenhamos o eixo Z como tendo 2 elétrons e deixamos um único elétron no eixo Y. Mas, qualquer das duas configurações, ele ia formar uma ligação π. Então, o oxigênio, a molécula de oxigênio, tem duas ligações, uma sigma e uma pi. Vamos na próxima aula a ver o conceito de hibridização e ressonância. Beleza? Até já!